Olá, meus queridos, como estão? Vamos falar hoje sobre aceitação, né? De manhã eu gravei um vídeo hoje para o Instagram, onde eu contei uma fábula já recontada por um autor chamado Manoj Das, onde nesta história, nesta fábula, ele fala da história do ministro de um rei que sempre citava aquela frase: tudo o que ocorre para o melhor, não é? E esta frase reflete direta e precisamente os acontecimentos todos da nossa vida, os quais nós acabamos ficando muito reativos. Esta reatividade, ela ocorre pelo fato de que nós temos uma consciência completamente desconectada com o divino. Uma vez que a gente percebe que existe uma matemática mágica que liga todas as coisas, liga todas as pessoas, liga todos os acontecimentos, nós acabamos entendendo que todas as coisas que acontecem porque elas precisam acontecer. E talvez neste momento você pergunte para mim assim: puxa vida, mas e os crimes? E as crianças que nascem sofrendo de alguma doença ou já nascem em famílias que não têm estrutura nenhuma, como você pode dizer que isto é o melhor para aquela pessoa? E então o que acontece com todas aquelas crianças que em países paupérrimos passam fome? Será que aquilo é o melhor? Bom, para que você possa compreender a lógica da vida, é necessário que você abandone o raciocínio materialista. É bem certo que quando nós iniciamos um processo de inconformidade, de negação, de falta de aceitação ou até de raiva em situações de nossa vida própria ou em situações coletivas, como foram estas que eu citei, nós eliminamos por completo um sentido filosófico bastante importante para uma compreensão maior das coisas, que é a lei do karma. Se nós retirarmos a lei do karma dessa análise global, nós vamos transformar esta análise em deduções sociológicas. Transformadas em deduções sociológicas, sempre nós vamos ter debates, discussões, divisões e oposições. E é por esta razão que eu sempre digo que o que falta para um entendimento global de todas as coisas é algo chamado compreensão espiritual da vida. E enquanto a civilização, ou seja, os homens ou um núcleo qualquer, entender que a vida é somente aquilo que pode ser vista com os nossos olhos físicos, os nossos raciocínios sempre vão ser parcos e parciais. E é por esta razão que quando nós falamos do processo de aceitação, nós entendemos que para que você entenda um processo de aceitação, você precisa entender o mínimo da lei da causa e efeito, a lei do karma, a lei através do qual todas as energias deste mundo se compensam, a lei que faz com que alguém que esteja nascendo agora apenas esteja dando continuidade a uma série de nascimentos que têm a sua origem nos ecos ancestrais do tempo, o qual um raciocínio materialista não alcança. Então nós vamos começar a entender que se houvesse uma condição de um entendimento mais espiritualista de todos os outros aspectos da vida, com toda certeza nós teríamos uma condição de aceitação muito mais profunda de toda a realidade da existência, não é mesmo? Quando o indivíduo ele toma simplesmente uma fotografia da vida
em um período curto de tempo, ele pode muitas vezes achar que aquilo é injusto, que é desonesto, ou de onde estava Deus quando aconteceu aquilo. É como se ele, por exemplo, descesse em um determinado planeta cujas árvores estão vivendo o seu momento de inverno e, frente àquela visão desolada, ele tivesse um raciocínio muito parcial. Um raciocínio extremamente limitado, porque ao invés dele fazer um filme através do qual ele iria conseguir deduzir o porquê daqueles acontecimentos, ele simplesmente fez uma fotografia. E é por esta razão que a observação de uma vida isolada de alguém não é suficiente para nós termos uma dedução muito clara. E é por esta razão que quando nós olhamos um fato isolado, por exemplo, aqueles já citados de uma criança passando por necessidades em seu país paupérrimo, ou mesmo aquelas que já nascem sob condições de saúde bastante dificultosas, e existem os casos também onde uma criança nasce com pais extremamente desequilibrados e nós perguntamos, mas onde está a justiça? É óbvio que ela não vai ser encontrada se você tomar simplesmente aquela foto instantânea, ou de 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou de alguns anos. Mas se você tiver uma condição de ter um raciocínio espiritualista transcendental e que implica necessariamente a lei do karma, implica necessariamente na visão transmigratória das almas, portanto, dentro do processo da reencarnação, você vai perceber que simplesmente existe ali um corpo pequeno, mas que ele é habitado por uma alma que já está em uma ronda de muito e muito tempo, e talvez aquela seja a lição mais específica e importante pela qual aquela alma precisa passar para que seu aprendizado naquela ronda seja concluída. O que nos leva a entender que nós não temos a menor condição de julgar absolutamente nada, e geralmente aquelas pessoas que julgam são as que limitam a sua observação em pedaços, em trechos muito pequenos da vida e da existência. Imagina que na visão do Criador, ou na visão daqueles que, já tendo alcançado um patamar de consciência maior do que a nossa, veem a vida não como uma limitação de 20, 30, 40, 80, 100 anos no máximo que alguém dure, mas sim veja a vida em um contínuo, e somente através da percepção deste contínuo nós começamos a entender a perfeição da vida e da existência, que não consegue ser mensurada, não consegue ser entendida se nós vermos a vida em pequenos picotes feitos pela nossa incapacidade de observação em um campo maior da vida, da existência e do todo. Ou seja, dentro do meu conceito, e esse conceito eu o nutro há muito tempo, a única saída para colocar paz dentro do processo individual é a compreensão espiritual da vida, é a compreensão espiritual das leis do karma e a compreensão de que tudo está perfeito. E é somente esta compreensão de que tudo está perfeito que consegue trazer aquilo que nós chamamos de paz interior. Ou seja, essa paz que tanto é buscada, essa paz que tanto é almejada, é proporcional à capacidade que nós temos de ver a unidade da criação como um todo, e é proporcional à capacidade de nós entendermos que a nossa limitação de observação temporal é tão grande que, se nós tentarmos entender a vida através de uma mente materialista, nós vamos criar grandes equívocos, grandes divisões, particionismos políticos e ideológicos, e estaremos muito longe da unificação da nossa consciência. Este é o recado que eu tenho para você. Espero que dele você possa atrair algo de útil para a sua vida. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você gostou mais ainda, você pode compartilhar. Se você não é inscrito neste canal, mas você gosta da tônica das nossas falas, se inscreva. Vai ser muito bom. Obrigado. Até o nosso próximo vídeo.